Aquele que está feliz, diga amém. Eu mais uma vez quero saudar a todos com a paz do Senhor, me alegrar com a sua presença aqui. A sua vida faz diferença, a sua presença ilumina ainda mais, porque o Senhor Jesus te faz luz do mundo, amém? Mas nós também temos as nossas questões, passamos pelas nossas lutas, pelas nossas provas, experimentamos momentos difíceis, e eu quero orar antes de ler a palavra, antes de colocar diante dos irmãos aquilo que Deus já ministrou no meu coração. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua causa, eu quero orar por alguma motivação que você tenha e queira nesse momento colocar diante do Senhor. Eu sei que todos nós trazemos dentro de nós algumas necessidades, trazemos sonhos, trazemos também angústias, tristezas, trazemos também no nosso coração pessoas importantes que talvez precisem de intercessão, de ajuda. E nesse momento eu quero te convidar a colocar tudo isso diante de Deus. Vamos colocar a vida do irmão Sandro, perdeu seu papai essa semana passada. Vamos colocar a família, colocar a vida de cada um que eu tenho certeza que precisa do socorro, do auxílio de Deus. Então você que tem uma causa, o Senhor e você sabe. Eu gostaria, sei que você já ficou de pé bastante, mas que se colocasse de pé. Você que tem uma causa e queira apresentar ao Senhor, coloca diante de Deus, coloca nesse momento. Você tem um Deus maravilhoso, um Deus que sabe quem você é, conhece a sua estrutura, sabe das tuas necessidades, e é o Deus que vai ministrar sobre você agora a bênção dele, que vai suprir essa questão, que vai te amparar, te consolar, que vai mover as questões mais profundas, que vão de verdade fazer toda a diferença na sua história. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua igreja se coloca de pé nesta hora, Pai, porque trazemos em nossas entranhas, Senhor, necessidades, motivações que não se calam, muitas delas gritando dentro de nós, exigindo de nós uma resposta que muitas vezes não temos capacidade, condição de dar. Mas nós, nesta hora, Pai, nos colocamos diante do Senhor que é provedor, do Senhor que tem todas as respostas, do Senhor que tem tudo aquilo que pode amparar-nos, ajudar-nos, socorrer-nos. Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Pai, eu quero ministrar no nome de Jesus a bênção sobre o teu filho, sobre a tua filha, dentro da necessidade do teu servo. A tua palavra nos diz que o Senhor nos conhece no nosso assentar, no nosso deitar, no nosso andar. O Senhor conhece a palavra da nossa boca antes que ela saia. Por isso, Pai, o Senhor conhece a motivação que fez com que esse teu filho e essa tua filha se colocasse de pé. E eu quero te pedir, ó Deus, entra nessa batalha com a tua serva, entra nessa batalha com o teu servo e ministra a bênção e impetra, Pai, nesta noite o milagre, para a glória do teu nome, pelo poder do Senhor. Impetra agora, Pai, a bênção sobre a vida do teu filho, sobre a família do teu filho, sobre a vida da tua filha e sobre a família, sobre esta vida que foi lembrada no coração desta pessoa, Pai. Que esta vida seja alcançada pelo Senhor e que a tua bênção seja ministrada, Pai, e a glória do Senhor se resplandeça, trazendo a diferença, e que haja testemunho nos lábios dos teus filhos, Pai, em ver a diferença que faz o Senhor. Aleluia. Pai, fala-nos ao coração, porque necessitamos
necessitamos ouvir Tua voz, necessitamos, Pai, ser preenchidos, ser alcançados pela palavra do Senhor. Pai, que não seja um homem a falar, ó Deus, mas que seja o Teu Espírito a inflamar o nosso coração, a ministrar a nossa alma, a responder questões íntimas, Pai. Entra com a Tua providência e que cada um possa ouvir aquilo que precisa ouvir para ser preenchido e abençoado no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por todas as vidas que estão aqui, por todas as vidas que estão conosco também, através da internet, Pai, recebendo esta palavra, glorificando e exaltando o Teu nome nesta celebração cultica. Deus, em o nome de Jesus, alcança estas vidas com suas petições, suas necessidades, seus agradecimentos, impetra o milagre do Senhor sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido irmão, querida irmã, aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Queridos, Deus quer falar-nos nessa noite sobre a nossa condição, a nossa possibilidade de triunfar sobre toda a amargura. Podemos triunfar. A palavra triunfo traz para nós a certeza de que podemos sobrepujar, podemos vencer, podemos passar por cima. Nós temos no Senhor esta condição, essa capacidade, porque muitas são as coisas que vivenciamos, que gera amargura no nosso coração, que gera angústia, que gera tristeza, que gera desapontamento. Estamos vivendo num tempo que traz por si essas questões, mas muito mais do que somente esta pandemia. A nossa vida num todo, elas questões conflituosas, mas triunfar sobre todas estas coisas. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A Bíblia nos diz assim, acompanha a leitura. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Amém? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Escuta, nós não fomos doutrinados para experimentar a dor. Não fomos, por quê? Porque a dor foi um erro de percurso lá do Éden. Deus não criou a dor especificamente para nós, mas nós trouxemos a dor para dentro da nossa história, quando no Éden saímos do ideal divino. O nosso organismo, ele não consegue assimilar bem, o nosso metabolismo, ele não digere bem as amarguras que a vida traz. Mas no Senhor nós podemos vencer. E esse versículo que você acompanhou comigo, ele diz que graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, sempre. Deus está dizendo para nós, amados, que sempre, e esse sempre, ele engloba duas dimensões no mínimo. A dimensão temporal e a dimensão circunstancial. Porque quando Deus diz que sempre, o Senhor sempre nos conduz em triunfo, Ele está dizendo, olha, triunfo sempre fala de tempo. Em todo tempo, no tempo total, na totalidade da sua vida. Começando do seu nascimento biológico, até o seu nascimento em Cristo, nascimento do Espírito, até o momento em que você se encontrou com Jesus e nasceu de novo, até a eternidade que te aguarda, porque Ele te espera no céu. Então esse sempre engloba o tempo, mas também engloba as circunstâncias. Se você escuta isso, irmão, se Deus, Ele em Cristo te conduz em triunfo sempre, isso fala que todas as circunstâncias amargas, difíceis,
você vai triunfar sobre elas, porque sempre não tira nenhuma delas, sempre engloba todo o tempo, a totalidade da sua existência, e também a totalidade dos seus momentos, das suas angústias, das suas alegrias, mas em todas essas coisas você vai triunfar. Por isso Paulo disse que sobre todas essas coisas, aleluia, somos mais que vencedores, amém? Então, nós queremos pensar sobre isso, triunfando sobre a amargura. Mas Deus separou um texto para o meu e para o seu coração, que vai ser a base para essa palavra, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, mesmo assentado, onde você está, mesmo do jeitinho que você está. Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao versículo 25. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22, a palavra de Deus nos diz assim, acompanhe aí. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Deus fala conosco no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto, ele traz à luz um momento singular na vida de um povo que está vivendo há muitos anos cativo, há muitos anos escravizados. Mas Deus, com a sua mão poderosa, Ele nos faz triunfar sobre a angústia, sobre a amargura. Ele tira, Ele arranca aquele povo daquele lugar terrível. E aquele povo começa a caminhar, respirando os ares da liberdade. Assim como você sai de uma prova, de um problema, assim como você sai de uma questão difícil, muitas vezes nos sentimos aprisionados em um sentimento, aprisionados em uma questão financeira, aprisionados em um desequilíbrio relacional. Nos sentimos aprisionados, mas o Senhor, Ele vem e Ele sempre envia o libertador. Ele sempre envia um meio para sermos livres, para sermos libertos. E agora aquele povo está caminhando livre, respirando novos ares. Saiu do Egito, está feliz, vivenciando coisas diferentes. Sonhos estão sendo construídos acerca da terra prometida, acerca da estruturação de uma residência naquele lugar. Sonhos estão sendo construídos acerca de ver os meus filhos crescendo livres, como eu não fui livre no Egito, mas os meus filhos crescerão livres, os meus netos correrão, sendo livres, senhores do próprio nariz. E aquele povo estava caminhando e caminhando feliz, como nós muitas vezes estamos, vivendo a nossa vida, comemorando a cada dia as alegrias, as conquistas. Eu acredito que todos os hormônios, bons hormônios, né, estavam em alta, adrenalina, endorfina, aquele povo estava para cima. Mas o texto nos diz que bastaram 3 dias de caminhada no deserto, sem encontrar água, para que toda aquela felicidade, para que todo aquele gozo, para que toda aquela ação poderosíssima de Deus fosse apagada,
Talvez, escuta isso, talvez nós estamos caindo no mesmo erro. Deus tem operado tantas maravilhas, mas os nossos olhos não conseguem perceber. E quando percebem a duração, a durabilidade das conquistas que Deus opera em nosso favor, a durabilidade dessa emoção se limita à próxima crise. E quando a próxima crise chega, é eliminado da nossa memória como nós precisamos guardar melhor. O quanto Deus nos tem abençoado, o quanto Ele faz por nós, porque isso nos ajudaria a triunfar sobre as nossas amarguras, sobre os momentos amargos, e aquele povo está passando, experimentando um momento glorioso, mas agora parece que toda aquela glória se reverteu em tristeza, em amargura novamente. Escuta, querido, Deus quer ministrar o teu coração, porque quando eles chegam a Mara, uma fonte de águas, eu acredito que a alegria ressurge no meio de muitos sentimentos apáticos, mas a alegria ressurge e aquele povo vai correndo para beber e não pode beber, porque as águas eram amargas, impróprias para o consumo, e o povo novamente se entristece. E quantas vezes parece que a solução vem, e quando você começa a se alegrar, você descobre que é Mara, é amargo. Porque o texto nos diz que aquele lugar, aquelas águas se chamavam Mara pela amargura, significa amargo, então era Mara. Mas aquele povo chega àquele lugar. Se você tem chegado na sua amargura, não deixe que a sua amargura, ela transforme você. Que ela consiga desconstruir as bênçãos que Deus opera a seu favor. Que você se deixe ser cegado pela amargura, de tal maneira a não enxergar mais a glória de Deus que se manifesta em sua vida, no seu redor, no seu íntimo. Muito obrigado, minha filha. Escuta, porque por mais que nós vivemos momentos gloriosos, a amargura faz parte do trajeto, e não adianta tentar desviar-nos, porque mesmo que desviar-nos, nós nos encontraremos com a amargura no trajeto da nossa história, porque faz parte da nossa vida, porque a amargura também é uma fonte de crescimento, de amadurecimento, é uma fonte que nos proporciona robustecer a nossa fé, trabalhar o nosso íntimo. E como precisamos disso? Não existem caminhos que possamos trilhar para, de alguma maneira, desviar-nos da Mara. Poeta italiano Niccolo Tommasio, ele diz assim: o homem a quem a dor não educa será sempre uma criança. O homem a quem a dor não educa será sempre uma criança. Nós precisamos nos deixar ser ensinados pela vida, pelas dores também. A nossa amargura, ela precisa ser um instrumento de fortalecimento para o nosso íntimo, de quebrantamento e também, escuta isso, de aproximação nossa com Deus. A nossa aproximação. Eu não digo a você que nós precisamos buscar a Deus somente na hora da nossa tristeza, na hora que nós chegamos a Mara, mas escuta, ai de nós se não fossem as nossas maras, ai de nós se nós fôssemos totalmente
desprovidos das maras, ai de nós, porque o nosso ego se elevaria de tal maneira que nós colocaríamos todos os louros das nossas conquistas sobre nós mesmos. Nós colocaríamos o crédito e o mérito sobre tudo que vivemos sobre nós. Nós nos endeusaríamos e nos engrandeceríamos. E onde estaria Deus em nossa vida? Em lugar nenhum. Porque nos sentiríamos o próprio Deus da nossa história. Glória a Deus pelas nossas maras, glória a Deus pelas nossas amarguras, ainda que amargo não combine conosco, ainda que dor não faça parte daquilo que Deus esperava para nós e daquilo que Ele projetou para nós, como eu disse, um erro de percurso no Éden. Mas aquele povo chegou a Mara e começou a ser deformado, a alegria se esvaiu, e o pedido de água das crianças, e o brilho no olhar, e a alegria sumiu. E agora eles precisam achar um bode expiatório, ou seja, uma pessoa para eles botarem a culpa. E o texto nos diz que eles começaram a culpar Moisés. Mas escuta uma coisa, eu sei que sempre quando chega a sua amargura, escuta isso. Você tem sempre uma justificativa, você sempre tem um culpado, você sempre arruma um álibi para você. Mas escuta uma coisa, quando eles estavam culpando Moisés, de fato não era Moisés, eles estavam culpando a Deus, porque quem pediu para ele ser o nosso guia nesse deserto? Eles não estavam culpando Moisés, mas eles estavam verdadeiramente culpando a Deus. Sabe por quê, querido? Porque Moisés era apenas um líder humano daquele povo, mas quem conduzia os passos daquele povo pelo deserto era o Senhor. Escuta, quem conduz os passos da sua vida, ou é você, ou é o Senhor. Não adianta colocar a culpa em outras pessoas, não adianta olhar para a sua amargura e culpar os outros, e culpar a Deus. Quebrando o teu coração, e veja que ao teu redor, muitas coisas maravilhosas estão acontecendo, que você ainda pode extrair coisas boas até das coisas ruins que você vive, que você pode olhar a vida e ler essa sua vida com a outra ótica, porque ela é muito melhor do que você imagina ou do que você faz dela, porque nela está a mão de Deus, porque nela está o amor de Deus, porque na sua vida está o comprometimento de Deus em cuidar de você em todo tempo, em todo lugar, em oportunizar você em alcançar vitórias, em alcançar bênção, em te dar segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance, e enquanto você tem vida, Deus tem te dado chance, que esse alguém tenha alcançado a vitória de reconhecer Jesus. Certa vez visitando um irmão em Cristo, ele me contando o testemunho, andando de muletas, sem uma perna, com a saúde totalmente debilitada, ele me falou: pastor, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu perder essa perna. Ai de mim se eu não tivesse perdido essa perna, porque foi depois que eu perdi essa perna que eu achei Cristo. Eu fiquei pensando que a Bíblia diz a nós: se teu olho te escandaliza, arranca, se a tua mão te escandaliza, arranca, porque é melhor entrar sem um olho, entrar sem uma mão no céu, do que tendo um corpo perfeito e ir para o inferno. Mas vamos dar continuidade aqui. Nícolo disse que a dor, ela é um instrumento de crescimento. Vamos ser meninos para sempre, eternas crianças. Estamos na terra do nunca. Peter Pan,
Estamos na terra do nunca, sempre menino, nunca cresce. Não. As nossas maras precisam trazer crescimento. Mas a mara, para aquelas pessoas, para aquelas vidas, começou a deformar. Não deixa a sua angústia te deformar, não. Não deixa a amargura te deformar, não. Você é melhor do que isso, e o Deus que cuida de você é muito melhor do que isso. Amém? Escuta só, dá atenção à palavra. Escuta o que o profeta Isaías vai dizer ao seu coração, então após. Isaías 38:17. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ele está falando sobre perdão. Ele está falando sobre um amor incomparável de Deus que o acolheu no seu momento mais crítico. Ele está falando dos braços do Senhor que o envolveu com um amor imensurável. E é isso que Deus faz conosco. Mas muitas vezes, para experimentar a paz, nós precisamos sofrer a amargura, provar da amargura. Quantas vezes, para nos ligarmos ao Senhor, nós precisamos sofrer e passar pela dor. E aquele povo, por mais que viu a glória de Deus se manifestar sobre a terra do Egito, a mão poderosa do Senhor operando milagres, ainda que aquele povo tenha visto o mar vermelho se transformar num grande sepulcro para Faraó e seus exércitos, ainda assim, aquele povo era um povo totalmente fora do padrão que Deus esperava deles. Eles estavam totalmente nulos diante do que Deus queria para eles. Eles se importavam com os benefícios, mas ainda não havia quebrantamento. Eles estavam próximos de Deus somente na presença de um povo, mas eles não estavam no seu coração. Ainda que os lábios glorificavam, como Jesus disse, extraindo do Velho Testamento o texto que diz: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim eles estavam vivendo, e a Mara nada é do que uma prova do que estamos falando. Um povo agora que se deixa deformar de tal maneira que se transforma em murmurador. Versículo de número 24 vai dizer-nos que o povo começou a murmurar contra Moisés, falar mal, difamar. Quem é esse cara? Quem levantou esse cara para estar à nossa frente, para nos trazer aqui a esse lugar de tormento, a esse lugar que nós não podemos beber? Quem é esse cara para ser o nosso líder? Vamos levantar um novo líder. Vamos proclamar aqui um novo Deus, como eles fizeram na trajetória deles pelo deserto, porque sempre estiveram desconectados. Eles sempre estiveram conectados com as amarguras, e as amarguras transformavam eles e faziam com que eles representassem ou aparentassem aquilo que de fato eram. Nós só venceremos, triunfaremos a amargura se abandonarmos essa amargura pelo triunfo que recebemos em Cristo Jesus. Se você não abraça o Cristo como seu Senhor, a amargura sempre habitará e reinará na sua vida. Porque sempre quando um momento de amargura surgia, eles eram desconstruídos e se mostravam totalmente rebeldes. E Deus espera que não haja isso no meio do seu povo. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 14, Deus te diz nessa noite: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Olha, não fica murmurando contra o seu irmãozinho, o seu pastor, o seu patrão, o seu colega, não fica murmurando não. Quer uma coisa boa? Fala com aquele que pode te ajudar.
Abre o teu coração com aquele que pode te ajudar. Deposita todas as suas questões no altar do Senhor, porque Ele pode ministrar vitória na sua vida, em nome de Jesus. Nunca se esqueça, não é Moisés que está liderando o povo, mas é Deus que está no controle da sua vida. Não deseje retroceder o caminho que você já percorreu. 3 dias avançando. A angústia me pegou, vamos voltar? Vamos voltar? Não retrocede não. Não retrocede na sua vida espiritual, não retrocede na sua vida de fé. Não apostata não. Deus está te chamando para avançar. Diga ao povo de Israel que marche. Foi a ordem de Deus a Moisés, para que eles atravessassem o Mar Vermelho. E Deus diz para você, olha, a sua vida e a sua história é como o mar. Mas marche, você não pode parar. O mar tem um tempo de ficar aberto e eu vou mantê-lo aberto até você dar o último passo. Então avance. Eu não pedi para você parar. Ah, mas está doendo, avance. Ah, mas eu estou cansado, avance. Porque é no seu caminhar que Ele vai te descansar. É no seu caminhar que você será novamente reabastecido, reconduzido à força, porque Ele multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Deus. E Ele te diz nessa noite, filho, filha, o meu justo viverá da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam, amém? Para a salvação da alma. Então não pare, e não deixe que a tua angústia te pare, que a tua amargura te pare. Não deixa não, não deixa ser sequestrado por ela. Tá? E eles também se esqueciam muito facilmente, já falei isso, mas eles se esqueciam muito facilmente do que Deus fazia para eles. Não se esqueça não. Escuta uma coisa, se você está vivo para experimentar o momento de amargura, é porque Deus está cuidando de você. Porque só os vivos sentem. Só os vivos passam, mas só os vivos triunfam sobre as coisas que passam, se estão no Senhor. Amém? Então, na sua necessidade, na sua falta, na sua amargura, não se deixe ser sequestrado. Não se torne uma pessoa esquecidiça. Certa vez um camarada chegou no consultório médico e disse, doutor, eu estou sofrendo de uma grave amnésia. O doutor olhou para ele e disse, há quanto tempo você está tendo isso? E ele olhou com aquela cara assim, há quanto tempo o quê, doutor? Não entenderam nada, né? Aqui. Muitas vezes nós reproduzimos esse camarada com amnésia. Acabamos de falar com o doutor, mas quando o doutor pergunta, já esquecemos o que falamos e o que fomos ali. Assim são as manifestações da glória de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, estamos vivendo nesse mundo pós-moderno de uma forma tão imediatista. Nós nos tornamos tão consumistas, tão necessitados de tudo, de ter, de alcançar, de ser visto. Nós estamos num mundo tão atribulado, que todas as bênçãos que Deus faz hoje, eu nem comemoro, porque eu já estou tão focado no que eu ainda estou precisando para amanhã, eu nem comemoro mais o que Deus faz na minha vida. Como nós precisamos mudar essa rotina, como que o povo aqui precisava mudar isso, e como nós precisamos ter mais testemunhos. Olha, se nós fizermos um culto aqui de testemunho e pedidos,
São poucos, irmãos, os testemunhos que as pessoas vão ficar pensando, mas o que Deus fez? Mas se for para pedir, eu tenho uma lista pronta já na minha mente, eu não preciso pensar, já sai igual metralhadora, pá, 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 pá. Não é verdade? Não se esqueça não, não se esqueça das bênçãos não, não se esqueça que a mão de Deus te tirou do Egito que você já teve nele, o Egito do pecado, o Egito do mundo. Não se esqueça que você já foi escravo de Faraó, o Faraó do mundo, que é o Deus desse século, que cegava o seu entendimento para que não resplandecesse a luz do Evangelho e da glória de Deus na sua vida. Mas Deus, o Deus maravilhoso, enviou Moisés, que é Cristo, para te libertar da escravidão do mundo, que é o Egito. E você pôde, e Faraó se levantou, mas ele foi engolido pelo mar. Olha, Satanás pode se levantar o quanto quiser, mas ele já foi engolido, porque ele está pisoteado debaixo dos pés de Cristo. Uma das razões pelas quais nós temos tantos problemas, irmãos, geralmente nós insistimos em lembrar de coisas que devíamos esquecer, e esquecemos de coisas primordiais que jamais deveriam ser tiradas do foco. Priorize as suas lembranças, tá? Deus vai trazer no coração, lembra lá do que Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Sua vida vai ser melhor, nossa vida será melhor, em nome de Jesus. Escuta mais: triunfamos sobre a amargura, descansando na suficiência de Deus. Poxa, o Deus que me trouxe até aqui, o Deus que rompeu toda aquela glória do Deus do Egito, e me trouxe aqui mostrando que Ele é o único Deus, Senhor da minha vida, Ele não vencerá uma falta de água. O Deus que fez com que a água do mar se repartisse em duas e me fez atravessar de pés secos, me deixaria agora sem pelo menos um copo de água para beber? Não se esquece não, descansa na suficiência de Deus, descansa nas mãos do Todo-Poderoso, amém? Então não se esquece não, porque quando nós nos esquecemos, nós começamos a murmurar como aquele povo, nós começamos a querer retroceder na nossa caminhada, quando nós olhamos e focamos a angústia, e nos esquecemos de todas as bênçãos que estão acontecendo aqui e que já aconteceram. Que só vencemos aquela gripe, que só vencemos aquele Covid, porque só vencemos isso ou aquilo porque Deus foi conosco. E se não fosse o Deus Todo-Poderoso sobre cada centésimo de segundo da nossa vida, ai de nós, não existiríamos, não existiríamos. Porque você, nem eu, nenhum de nós está por sua própria conta, senão pelo poder e a graça e a misericórdia do Senhor. Irmãos, eu me uno ao texto da palavra em que Cristo ele vai dizer-nos assim, João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entende isso? O reino de Deus é independência e morte. Porque nós precisamos entender a nossa dependência de Deus. Somos totalmente dependentes dele. Mas quando conseguimos descansar em Deus, dentro das nossas angústias, quando chegamos às nossas maras, quando nós conseguimos descansar em Deus, então podemos também entender que a provisão dele virá, que a bênção dele nos alcançará, que seremos abastecidos dentro da nossa necessidade, triunfaremos sobre a amargura, desenvolvendo uma fé genuína.
Trabalhe a sua fé. Nós falamos tanto de fé. E como nós temos dificuldade com essa partícula, né? A partículazinha minúscula, mas quão difícil é exercer fé. Como é fácil eu emprestar um caderno de receita e falar com a minha vizinha: olha, esse bolo é maravilhoso, faz esse fricassê. Mas a maioria das receitas que eu tenho no meu caderno, eu nunca fiz. Lá em casa, até nem sei mais se existe caderno de receita. Tem, Regina? Tem. Porque eu nunca vi abrir um livro daquele para fazer. Deus tem receita demais para nós, irmãos. E a receita de Deus nunca dá errado. Mas sabe o que acontece? Nós até ensinamos para os outros, mas muitas vezes não preparamos e não vivemos aquela receita maravilhosa, não experimentamos as delícias, os manjares do Senhor para a nossa vida. E Deus está te dizendo: querido, desenvolva uma vida de fé, põe em prática as minhas receitas, porque a minha palavra não é a palavra desse pastor que você está ouvindo, mas ela é de poder, e ela pode te alcançar, ela pode transformar a sua vida, ela pode transformar a sua história, ela pode transformar a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua perspectiva de vida e de futuro. Você pode romper. Mas você precisa acreditar. Se todo momento que você for colocado de frente à mara, você desanimar e murmurar, e se voltar para um desejo de retroceder na sua fé, você nunca vai avançar. Você vai permanecer da forma que você está, mas nunca vai chegar onde Deus quer e tem para você. Escuta isso. Porque com esse povo não foi diferente, irmãos. O que Deus tinha para esse povo? Qual o destino? Canaã, a terra que mana leite e mel. Esse povo entrou, irmãos? Exatamente. Josué e Calebe. O povo está afinado, hein? Josué e Calebe. Somente. O resto do povo todo, daquela geração que saiu do Egito, morreu toda no deserto, nos 40 anos de peregrinação. Entrou, sim, um povo gigantesco, mas todos que nasceram no deserto. Daquela geração que saiu do Egito, que provou da amargura da escravidão, mas que provou da doçura do amor de Deus na libertação. Somente Josué e Calebe entraram na terra. Por quê? Porque eles não se uniram a Deus. Continuaram caminhando por conta própria. Continuaram com o coração rebelde, sempre acusando Deus, nunca descansando do Senhor nas suas amarguras, sempre acusando Moisés, acusando Arão. E Deus fala conosco: peregrinos, peregrinos dessa terra, peregrinos nesse mundo, filhos meus, não sejais cópia daquele povo que pereceu. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como no dia da proposição. Lembra o texto, né? Porque o texto está falando no presente, no Novo Testamento, lembrando esse povo de coração duro do velho. E hoje, um pouquinho mais à frente, Deus torna a falar conosco. E Ele fala com você nessa noite. Se Deus está falando contigo, não endureça o teu coração. E não pare. Triunfe sobre as tuas angústias. Porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Porque Ele te levará sempre em triunfo em Cristo Jesus. Glória a Deus. E eu ainda quero te dizer que a amargura é uma prova na nossa vida, é uma prova. Deixa eu te perguntar,
Quem você poderia dizer assim que foi aprovado? Essa pessoa que foi aprovado, para ser aprovado, ela dependeu de quê? Para ser aprovado, hein? Passar pela prova, né? Então, você vai fazer um teste, vai tirar a sua carteira de motorista. Você vai fazer um teste. Você precisa passar nessa prova para você ser a... 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Escuta. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Deus está dizendo, olha, você precisa se apresentar a mim como um obreiro aprovado, como alguém que passa pela prova, mas não é reprovado nela. Então, as maras são provas, das quais você precisa aprovar, mas Deus não te prova para te reprovar, Ele te prova para te aprovar, Ele te prova para te galardoar, Ele te prova para que você tenha ainda maior condição, não é assim? Você faz uma faculdade e você é graduado, aí você faz um doutorado, um mestrado, um PhD, você vai sendo aprovado e graduado, você vai crescendo, e é isso que Deus espera para você, dentro das suas provas, que você alcance graduação na sua vida espiritual, mais intimidade com Deus, mais alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor, esse povo é bruto, hein? Irmãos, falando de prova, lembra lá de Marcos 4,40, Jesus disse para aqueles pescadores que estavam com ele lá, no barquinho, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus pergunta para aqueles homens que o acordam de forma brusca, né? Senhor, não se te dá que pereçamos? E Jesus acorda, vê aquela fúria do mar, sente a brutalidade do vento, e Jesus olha para eles e diz assim, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus estava falando com eles, gente, vocês vão parar? Vocês vão se apavorar? Usa a fé, creia. Como nós ouvimos domingo passado o Senhor falar conosco, crede em Deus, crede também em mim. Jesus espera que nós depositemos a nossa fé nele, e pela fé que temos nele, enfrentemos as nossas tempestades com ousadia, dando a Deus a credibilidade que Ele merece, porque quando eu acredito que aquela mara, ela não significa a minha derrota, porque eu sou mais que vencedor, eu estou dando credibilidade a Deus, porque foi Ele que me fez essa promessa, e eu mostro para Ele, eu creio no Senhor. Tempestade, você é real, mara, você é real, a água é amarga, mas a minha vida está no Senhor, e eu sou mais que vencedor. A minha amargura não pode tirar a alegria que habita o meu coração, porque na presença desse Deus, há abundância dela. A mara não pode roubar a minha paz, porque a minha paz não é construída sob circunstâncias. A minha paz excede todo o entendimento. A minha paz vem de Deus que guarda a minha mente e o meu coração. Glória a Deus. Para terminar, quero te dizer assim, triunfemos sobre as nossas amarguras pelo poder restaurador do madeiro. Escuta isso, irmão, escuta, presta atenção. Você acompanhou o texto de Êxodo comigo. O que Moisés clamou a Deus, o que Deus falou para o povo? Para ele fazer o quê?
com aquela água amarga, o que eles precisavam fazer? Jogar um tronco de madeira, um tronco de árvore, jogar? Está vendo aquele madeiro ali? Joga ele na água. E quando a madeira caiu, o que aconteceu? A água ficou doce. As nossas impossibilidades só são impossibilidades para nós. Lembre-se sempre disso. As suas impossibilidades só são impossibilidades para você. Mas se você está à espera de um milagre, o que você mais precisa para receber um milagre você já tem. O que, pastor? A sua impossibilidade. A impossibilidade de realizar aquilo que só Deus pode. Escuta, querido, presta atenção para a gente terminar. Quando tudo parecia perdido, e o povo começa a murmurar e querer retroceder, tropeçando na fé, Deus diz, olha, joga aquele madeiro. Quando nós estávamos tropeçando também, quando nós estávamos caídos, ressequidos, precisando da água viva, mas bebendo apenas amargura, na nossa incredulidade, na nossa vã maneira de viver, dentro da nossa impiedade, um madeiro também veio trazer doçura, o madeiro da cruz de Cristo, o madeiro da cruz em que Jesus morreu por nós, na demonstração maior do nosso ódio, nós colocamos Jesus na cruz. Mas na demonstração maior do amor de Deus, Jesus ficou na cruz. Na demonstração do maior desprezo que tínhamos por Ele, nós o entregamos à morte, mas na maior expressão do amor que Ele tem por nós, Ele nos devolveu da morte para a vida. Amém? É para dar glória a Deus. Porque é verdade isso. O madeiro fez a diferença ali, o madeiro faz a diferença agora, porque aquela cruz que está vazia esteve ocupada, e aquele que ocupou aquela cruz, ele a ocupou porque ele te ama. Para que você creia que a sua amargura, a doçura do madeiro da cruz, ela traz de volta o sabor da vida, ela dessedenta a alma novamente, ela gera força para continuar caminhando no deserto. Oh, glória! Escuta 1 Pedro capítulo 2 para terminar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, Jesus, para que mortos para os pecados nós pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Deus está dizendo que o madeiro foi lançado na nossa mara, e houve perdão para nós, e houve justificação para nós, e houve nova vida e nova oportunidade para nós. E hoje, quando você sofre um pouquinho, quando você passa pela tribulação, você desanima na fé, você desanima da caminhada, você murmura. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Triunfe sobre as tuas amarguras, porque Deus te conecta de tal maneira com Ele, a sobrepujar todas elas, e a passar a pé seco sobre o mar, que Ele mesmo abre para você. Amém? Sempre, e nada pode roubar de nós a vitória. Não é a amargura de uma água que foi encontrada agora, porque Deus trará novo sabor, Deus devolverá o sabor, restituirá, abençoará, nutrirá nosso coração e a nossa alma.
do melhor que Ele tem, porque Ele nos dá somente o melhor. Haja vista e exemplo principal, Ele deu o seu único filho por nós. Ele só nos dá o melhor, porque se Ele diz, aquele que não poupou o único filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Palavra de Deus. Toma posse dessa palavra nessa noite, e sorria, porque eu quero finalizar essa palavra que iniciamos com o texto que nós começamos, quando Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, sempre. Que Deus te abençoe, amém? E que você possa celebrar a sua vida no Senhor, que você possa celebrar a sua intimidade com Deus, e que você possa celebrar a sua vitória em todo o tempo, em todo lugar, em todo momento, porque você é mais que vencedor, não sobre algumas coisas, mas sobre todas estas coisas. Deus te abençoe, Deus possa fazer com que o seu coração esteja sorrindo, como o coração de Deus sorri, quando a oportunidade nos é dada novamente, para sermos renovados e renovar o nosso ânimo para servi-lo, para adorá-lo, para nos derramar na sua presença, aos seus pés, tão maravilhoso. E essa é a sua oportunidade nessa noite, se derrama aos pés do Senhor, glorifica o nome do Senhor, deixa essa casa hesitando, fervoroso, glorificando a Deus, e continua fazendo isso, reproduzindo isso, todos os dias da sua vida. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer a Deus. Mas escuta, talvez você ainda queira apresentar alguma coisa diante de Deus. Talvez você esteja diante de uma Mara, que mesmo ouvindo tudo isso, você diz assim, Senhor, mas eu não estou conseguindo assimilar. Porque quando nós sentimos uma dor, muitas vezes nós somos sequestrados por ela. Escuta, você já sentiu uma dor forte? Vou colocar uma dor de cabeça. Eu sou muito sensível à dor, mas tem vezes que a dor de cabeça te pega de tal maneira. Talvez você já teve uma dor de cabeça que tirou você do sério. Você pode estar no lugar paradisíaco, você pode estar na companhia de pessoas maravilhosas, você pode estar diante de um banquete delicioso, mas você não consegue concentrar em nada daquilo, porque você está sequestrado pela dor. Você só foca naquela dor, só lembra dela. Não é assim? Ou é só comigo? Mas Deus quer te dizer nessa noite o seguinte, filho, não se deixe sequestrar pela dor, porque Ele tem o remédio. E por mais que talvez você diga, pastor, eu não estou conseguindo lidar com essa questão, com essa Mara, mas Ele te diz nessa noite, filho, filha, eu tenho um remédio sobre as tuas águas. Se você tem uma questão assim, eu gostaria que você falasse com o Senhor no seu coração e nomeasse essa questão. Deus, é isso. Coloca isso diante de Deus. Coloca agora, nesse momento. E nós vamos finalizar orando ao Senhor. Você em casa pode fazer a mesma coisa, se assim você desejar. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, nessa hora nós nos posicionamos como aqueles que foram preenchidos com a Tua palavra, como aqueles que ouviram a Tua voz, como aqueles que estão sustentados, Pai, por esse manjar tão rico e poderoso. Pai, mas há ainda alguns corações, e o Senhor me traz ao coração,
há ainda corações que estão diante de algumas maras, de algumas amarguras, que ainda se encontram totalmente amargas, totalmente intragáveis, mesmo depois desse manjar, mesmo depois dessa doçura. Deus, eu quero te pedir em o nome de Jesus, a impetração do milagre do Senhor, que a doçura do madeiro da cruz, que a doçura da realização remidora do feito de Cristo no Calvário, possa gerar uma doçura de tal maneira que essa mara, ainda que não termine agora, porque nem sempre é tempo de terminar, mas que ela possa trazer crescimento, desenvolvimento, robustecimento da fé desta vida, e mais, ela possa fazer com que esta vida se conecte ainda mais intensamente com o Senhor. Nessa hora, Pai, eu te imploro em o nome de Jesus, o milagre da transformação da água do teu filho, da tua filha, no nome de Jesus. Que esta água seja transformada agora, que o milagre seja impetrado agora, que esta questão conflituosa seja vencida agora, que essa enfermidade seja curada agora, que esse relacionamento totalmente destruído, desestruturado, seja ajustado agora, que toda apostasia seja tirada, que toda incredulidade seja vencida, que no lugar do conflito, da indecisão, da aflição, haja paz, em o nome de Jesus. Eu impetro esse milagre sobre essa vida que precisa, que colocou diante do Senhor, em o nome de Jesus, porque o Senhor nos disse outrora, Pai, que tudo que pedirmos no nome de Jesus, assim o Senhor realizará. E eu te peço, Pai, não para minha glória, não para a glória desse que está recebendo a bênção agora, mas para a glória do Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que esta vida reconheça os teus feitos, e para que essa vida, alcançando esta bênção, ainda seja mais forte para te servir, para te louvar, para te bendizer. E é no nome de Jesus que eu impetro a bênção sobre cada um que assim recebe, é pela fé, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Desejo do meu coração chegar na porta agora e dar aquele abraço apertado em todos. Mas vai ficar para a próxima. É só virtual. Recebe um abraço do pastor, um beijo no seu coração, muita paz, muita alegria, uma semana cheia da graça. Quarta-feira temos culto, domingo pela manhã, domingo à noite, então não perde não. Deus tem bênção para a sua vida. Um grande abraço para todos. Não se esquece do álcool, passa um álcool aí na mão. E lembra do nosso canal, dá um joinha lá. Você que assistiu essa live, não deu joinha, não gostou? Dá um joinha lá. Se inscreva no canal da IBA, ajude o canal da IBA a crescer e a levarmos essas palavras a muitos outros corações. Amém? Deus abençoe a todos.